ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá, pessoal, estamos chegando nesta sexta-feira, dia 13 de março de 2020, com a edição de número 139 do nosso programa. Nosso convidado de hoje é o advogado e assessor jurídico na liderança do PT no Senado Federal, Marcos Rogério. Hoje nós vamos saber o que mudou após a reforma da Previdência. E você pode acompanhar nosso programa a partir de agora. A gente pede que você possa compartilhar com seus amigos, porque o tema de hoje é muito importante. Lembrando que o programa vai ser reprisado, retransmitido pela TV Comunitária de Brasília, durante a semana, onde você poderá acompanhar também e compartilhar. Canal 12 da NET, no Distrito Federal, TV a cabo, pelas redes sociais da TV Comunitária. No sábado amanhã, o programa vai ser reprisado às 20 horas e 30 minutos, no domingo, à meia-noite e 30, na segunda-feira, às 0 hora, na terça-feira, às 23 horas e 30 minutos, na quarta-feira, às 8 horas e 30, na quinta-feira, às 21h30 e na sexta-feira próxima, 1 hora da manhã. São os horários que o programa será reprisado, reproduzido na TV Comunitária do Distrito Federal. Mandar um abraço aos amigos da Rádio Trabalhador de Goiânia. Alô, galera da Rádio Trabalhador, muitíssimo obrigado. Eu sei que vocês acompanham nosso trabalho aqui em Brasília. Muitíssimo obrigado pela audiência e pela sintonia. A você que está aqui na capital federal, nosso muito obrigado. A você que está em outras regiões do país, muito obrigado pela audiência. Deixa eu cumprimentar o advogado Marcos Rogério. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Edivaldo. É um prazer retornar ao programa para falar sobre um tema tão importante que mudou tanto a vida das pessoas como a reforma da Previdência. Perfeito. Cumprimentar o diretor do Sintel DF, Geraldo Estevão Coan, que vai participar desse bate-papo aqui no programa. Seja bem-vindo, Coan, mais uma vez. Obrigado, hein? Obrigado, Edivaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Michel. Bom dia, Edivaldo, e bom dia a todos os internautas que nos acompanham. E durante o programa, se alguém quiser fazer algum questionamento, passe, porque aí o Marcos vai poder responder também, né, Marcos? Se tiver algum questionamento, se não, depois pode passar também, que a gente passa para o Marcos, e aí o Marcos pode responder isso durante a semana ou no futuro aí. Então, sejam bem-vindos. E, Marcos, está com você a bola aí. Passar a fazer a vez do Edivaldo aí. Perfeito. Obrigado, Coan, pela presença. No finalzinho do programa, eu vou ler uma nota pública que o Sintel DF publicou em relação ao coronavírus, a preocupação do sindicato com os trabalhadores em telecomunicações, especialmente os trabalhadores de call center que trabalham em locais fechados, e isso é um problema sério. Aliás, por falar em coronavírus, eu já tenho aqui a minha bisnagazinha de álcool em gel. Uma forma, quando a gente tentar se proteger contra esse vírus. Mas ele está danado, já beirou o Palácio do Planalto, chegou lá no governo dos Estados Unidos e está atingindo muita gente. Antes de começar, Edivaldo, eu não sou médico, mas eu penso o seguinte, tá? Não vamos criar muito pânico, mas vamos tomar providências, pessoal. A gente tem que ter as higienes exigíveis, tá? Para que isso não se propague. Não vamos também aqui ficar doida, criar um pânico aí, a gente não sair de casa e não conversar. Mas vamos tomar as medidas que a gente toma com todo tipo de doença que a gente tem, que são propagadas, para que isso aí a gente tenha uma vida saudável e não você ficar estressado com isso aí, então em pânico. Tá, pessoal? Vamos tomar cuidado, as higienes aí que seguir, qual de volta falando, lavar bem as mãos e um álcoolzinho na mão também, né? Ajuda, né? E tomar as providências. Mas não vamos também, pessoal, entrar em pânico. Você chegar em casa e não poder conversar com a esposa, com os netos, essas coisas, por causa desse pânico. Ou dar uma bicotazinha, né? Que é um beijo, viu, pessoal? Falou bicota é beijo, tá? Beijinho e tal. É engraçado, a bicota é uma expressão dos nossos avós, dos nossos pais, né? Mas você sabe que caiu de desuso. Mas vamos voltar, trazer se Deus quiser. Essas palavras antigas, mas que são legais demais a gente lembrar.
Aliás, Marcos, eu quero começar esse programa, esse bate-papo, não é nem uma entrevista, um bate-papo sobre a reforma da Previdência, o que aconteceu depois dela. Tem um comentário na nossa página, assim que a gente postou que você estaria aqui hoje conversando com a gente, a nossa internauta e que acompanha o nosso programa, a Cleia C. Ferreira, está lá na nossa página. Ela diz aqui, porque a pergunta é exatamente isso, o que mudou na sua vida depois da reforma da Previdência? Ela respondeu, entre aspas, aqui com exclamação, nada. É isso mesmo? Cleia, infelizmente não é isso. Mudou muita coisa. Você, depois da reforma da Previdência, vai trabalhar muito mais tempo para se aposentar e a sua aposentadoria, ela será menor do que era até a reforma da Previdência. Só não mudou para aquelas pessoas que, pelas regras anteriores, recebiam um salário mínimo, agora continuarão recebendo um salário mínimo. Para quem recebia o salário mínimo, não mudou. Mas para quem receberia mais do que um salário mínimo, mudou significativamente. Eu aproveito, Coan e Edivaldo e Cleia e outros ouvintes e espectadores, para contar o caso de uma mulher que trabalha no meu prédio aqui. Poxa, legal. A dona Raimunda, ela é uma maranhense, veio para Brasília há muito tempo, em 88, e ela tem 29 anos, ela tinha, no dia 13 de novembro do ano passado, ela tinha 29 anos e 10 meses de registro em carteira. 29 anos e 10 meses. Faltavam 2 meses para ela se aposentar por tempo de contribuição. Como a idade dela já é um pouquinho avançada, ela cumpriria o sistema de pontos e a aposentadoria dela dava em torno de R$ 1.710. Então, pelas regras anteriores, a dona Raimunda se aposentava com R$ 1.710. Ela então foi ao INSS para pedir sua aposentadoria e ela disse para o INSS que ela tinha pelo menos uns 10 anos de tempo rural. E todo mundo sabe que o INSS vive uma crise sem precedentes, né? As filas são enormes, os processos não são analisados. Eu tenho casos lá de 10 meses, 11 meses, 12 meses, situações que demorariam 40, 50 dias e hoje está demorando um ano, em função da falta de servidores. Os servidores são muito comprometidos, mas como muita gente se aposentou com medo da reforma da Previdência, então o órgão entrou em colapso. E esse governo não quer fazer concurso e a situação se agrava. Então, a dona Raimunda chegou lá e apresentou a carteira de trabalho, os documentos e apresentou também o tempo rural. Mas o funcionário do INSS disse para a dona Raimunda que ela não precisava apresentar o tempo rural, porque ela seria chamada depois para apresentar esse tempo. Ela entrou com seu pedido de aposentadoria e 2 meses depois o INSS indeferiu o pedido de aposentadoria da dona Raimunda. E disse para ela, olha, a senhora não conseguiu se aposentar com as regras antigas, mas a senhora pode se aposentar com as regras novas. Pelas regras novas, 2 meses depois, né, que diferença? Novembro, março, qual é o problema? Qual é a diferença de se aposentar 2 meses depois? O problema, Célia e outros ouvintes, é que pelas regras novas, a aposentadoria da dona Raimunda caía de 1.710 para 1.250. Então, por uma diferença de 2 meses, ela perdeu mais de 400 reais. Imagina, uma senhora nunca foi privilegiada, veio da roça, trabalhou, batalhou a vida toda na roça, e ela pode se aposentar pelas regras antigas, porque ela tem tempo rural, tem que compensar os 2 tempos, mas indeferiram e ela perdeu esse valor da aposentadoria. Então, eu disse para ela, falei, nós vamos recorrer, evidentemente vamos recorrer, e vamos garantir a ela o direito que ela tem, que é se aposentar pelas regras antigas com 400 reais a mais do que ela se aposentaria pelas regras novas. Então, teve muita mudança. Eu sempre resumo, Coan, quando me pergunta, o que de fato mudou? Eu posso listar muitas mudanças, mas o que de fato mudou é, você trabalhará mais e você receberá menos. Essa é a grande mudança. Marcos, aí no caso de você falar em trabalhar mais, de opinião pessoal minha, eu penso o seguinte,
Aqui no Brasil, a cultura é completamente diferente, talvez, de outros países, porque aqui, uma pessoa com 50 anos de idade, né, ela está nova para aposentar, mas, dependendo das empresas, ele está muito velho para poder continuar trabalhando. Esse é um dos maiores, no meu ponto de vista, é um dos maiores problemas que tem da mudança da reforma, que as pessoas não vão atingir a idade, por quê? Né, de contribuição, porque estão velhas para o mercado, né, e novos ainda para aposentar. Esse é um problema, porque se tivesse uma outra cultura de trabalho, né, muitas pessoas poderiam estar trabalhando tranquilamente ainda, porque, pô, eu gosto de trabalhar, tem uns ainda aqui, né, tem esse, mas não, infelizmente no Brasil a cultura é completamente diferente. O problema todo maior é esse. Ele não tem o tempo de contribuição, né, porque não vai ter um trabalho por causa da idade, né? Claro. E aí, como é que vai ficar essa aposentadoria desse trabalhador? Esse, no meu ponto de vista, também é um dos pontos muito crítico no caso da nova. Completando essa fala do Coan, Marcos, o Japão, né, para citar um país que valoriza os idosos, o Japão valoriza os idosos. No Brasil, os idosos são jogados ao relento. Eu acho que é isso, mas eu acho que é mais grave do que isso. Infelizmente, os governos, né, os últimos governos, uns 4, 5 anos para cá, principalmente, não têm investido em políticas de geração de emprego. Então, os jovens estão desempregados ou trabalhando como carregadores de comida nessas bicicletas, sem nenhuma proteção social, que chega a ser um trabalho infame, um trabalho odioso, ofensivo. Provavelmente daqui a 30, 40 anos nós vamos olhar para trás e comparar esse trabalho feito por bicicletas a alguma coisa como a gente olha hoje o trabalho escravo, é alguma coisa muito ruim mesmo. A pessoa se responsabiliza pela bicicleta, a pessoa não tem nenhum direito trabalhista, ela trabalha na chuva. Esses dias em Brasília, chovendo muito, a gente vê esses meninos que podem pegar doenças respiratórias em função disso. Então, a ausência de políticas para gerar emprego faz com que as pessoas se sintam muito abandonadas, né? E aí a empresa vai contratar quem? Ela não quer contratar o jovem, porque ele não tem nenhuma experiência, mas se não der um emprego para ele, ele nunca vai ter experiência, e também não querem contratar o idoso. Então ficam as duas pontas ali excluídas do mercado de trabalho. E aí o problema bate na aposentadoria. Se você ama seu filho, se você se ama, se você se preocupa com os seus filhos, procure trabalhar com carteira assinada. Se você não consegue, procure contribuir como autônomo. Se você tem a sua vendinha de comida, se você tem a sua banquinha de comida, se você trabalha como um autônomo, procure fazer a contribuição previdenciária, porque nós estamos vendo agora o coronavírus, né? É uma pandemia que pode tirar a pessoa do mercado de trabalho durante 30, 40, 50 dias. E como é que é a regra? A regra é, os primeiros 15 dias, o auxílio que o INSS paga, a empresa assume. Os outros 15 dias, a partir do 16º dia, é o INSS que assume. Se você é autônomo e você tem vínculo previdenciário, o INSS assume. Você não vai estar lá na sua banquinha vendendo o seu produto, mas você tem a proteção social e o salário mínimo vai cair na sua conta no final do mês. Se você não tem vínculo com a Previdência, se você não paga o INSS, você está totalmente desprotegido. Então, a reforma da Previdência, ela mudou para pior a vida de muita gente, mas ela não perdeu esse caráter de proteção. Então, você não pode desistir da Previdência. Você tem que continuar pagando a Previdência. Marcos, foi bom você tocar nesse assunto, tá? Porque o que acontece? Muitos dos jovens, eles falam assim, não vou contribuir para o INSS porque eu não quero me aposentar. Mas o problema o caso do INSS não é só aposentadoria, tem essa proteção que você falou agora. Explica mais um pouquinho em relação a essa proteção. Porque muitos dizem, mas eu estou contribuindo, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um tempo. Mas nesse período que você não está contribuindo, você pode cair nessa esparrela que tem de você talvez se acidentar. E quem é que vai cobrir isso aí? Explica mais um pouquinho em relação a isso aí, para que os jovens que estejam assistindo, eles vejam realmente que não é
no caso do INSS, não é só aposentadoria. É aposentadoria, mas tem outros benefícios no caso da proteção. Explica isso aí, se possível. Na verdade, quando você faz quando você paga o INSS, você vai estar pagando um seguro. E esse seguro te dá vários direitos. Ele te dá lá na frente o direito de aposentadoria. Se você ficar incapaz para o trabalho, por exemplo, você fica doente ou sofre um acidente grave, se você ficar incapaz para o trabalho e essa incapacidade for para sempre, você recebe a aposentadoria por invalidez, que era chamada, agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Mas se você fica incapaz para o trabalho de forma temporária, como, por exemplo, as pessoas que, lamentavelmente, contraíram coronavírus, ou quem sofreu um acidente, ou quem realmente está tratando de um câncer, essa incapacidade temporária também é protegida pelo auxílio-doença e pelo auxílio-acidente. Então, você tem um pacote completo. Se você é mulher e fica grávida, você tem direito ao salário maternidade. Então, é muito importante, a licença maternidade e salário maternidade são fundamentais para a vida do bebê. Então, ao pagar a previdência, ao garantir que os seus funcionários também tenham a previdência paga, ao garantir que os membros da sua família paguem a previdência, inclusive a sua mãezinha, que eventualmente trabalha em casa, não faz nada além das montanhas de serviços domésticos que existem, ela não tem trabalho remunerado, ela também pode contribuir para a previdência. E ao contribuir para o INSS, você está garantindo um seguro para a sua vida. Os jovens são bem afoitos, né? Eu tenho um sobrinho, vou relatar para vocês. Durante a reforma da Previdência, eu questionava a posição dele de defender cegamente a reforma da Previdência. Ele votou no presidente Bolsonaro, é um defensor do governo, e eu fazia o questionamento cego. Eu também sou a favor da reforma da Previdência, mas não é qualquer reforma. Quando você reforma alguma coisa, você precisa melhorar. E a reforma da Previdência, sobretudo na sua versão inicial, ela era uma demolição de direitos. Ela continuou assim no final, mas ela melhorou muito graças aos deputados e senadores. Mas o meu sobrinho me disse isso, Coa. Tio, eu não quero trabalhar. A gente tem uma relação muito boa. Eu não quero trabalhar com carteira assinada porque eu quero ser empreendedor. E eu também não quero me aposentar. Eu quero ganhar dinheiro, ter casas, ter apartamento e viver com a minha renda, fazer meus investimentos e tal. Mas ele é um menino muito simples, mora numa região muito pobre, tem uma vida muito pobre e, infelizmente, no meio desse processo, ele sofreu um acidente de moto e teve que se afastar do emprego precário que ele tinha, mas garantia proteção, e foram muitos meses de recuperação. Está ainda em recuperação. Resultado, ele teve que, logo depois que acidentou, me ligou: tio, como é que eu faço para pegar o INSS? Aí eu dei a orientação para ele, e ele então se afastou pelo INSS. E aí ele não dá braço a torcer, porque jovem não faz isso, mas eu acho que ele sabe, ele sentiu na prática, na pele dele, que o seguro que o INSS garante é muito eficiente e importante. Perfeito. Não só isso aí também, como vamos falar também, entrar no caso do SUS também, né? E agora com essa demolição do SUS também aí. Exato. Entendeu? Se você que está mais ali, que está acompanhando a conversa. Só um minutinho, que eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, senão até fica zangado com a gente, né, Michel? A Aurilene Lucena diz assim: bom dia para vocês, não é? Excelente entrevista, parabéns. Obrigado aí, Aurilene Lucena, nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pela audiência. Lembrando que nós estamos conversando aqui com o doutor Marcos Rogério, ele que é advogado e assessor jurídico na liderança do PT no Senado Federal. Nós estamos falando sobre o que aconteceu depois da reforma da Previdência, como é que está a realidade hoje. Além dessa questão que o Coan colocou, Marcos, eu acho importantíssimo que você faça uma avaliação do caos que está hoje no INSS, pessoas que estão na fila, pessoas que não conseguem se aposentar, nem conseguem agendar, falta de trabalhadores no INSS. Dentro dessa linha, responde o Coan, depois você pode entrar nessa questão da estrutura do INSS. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil para a vida nacional, né?
o governo só usa o verbo cortar, 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 e ele não explica para a população o que é que significa cortar. Ele fala em cortar gastos, mas a palavra não é cortar gastos, é cortar professor, é cortar médicos, é cortar servidores do INSS, é cortar dinheiro que ia para a construção de escola, que ia para melhoria tecnológica do INSS e para o SUS. Então, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam remédios, e o governo agora vai ter que dar um jeito para poder arranjar dinheiro para investir no SUS, porque foi sendo cortado ao longo dos últimos 4, 5 anos. Mas a situação do INSS é realmente muito grave, Edivaldo. Nós estamos vivendo uma situação de colapso do INSS, o que gera uma enorme desumanidade. Porque quem vai ao INSS ou se acidentou, ou está passando por uma doença grave, ou quer se aposentar porque já muitas vezes não reúne mais forças para continuar trabalhando ou está numa situação de desemprego. E essas pessoas estão amargando horas e horas em filas, porque não conseguem a senha pelo 135, também não conseguem a senha pelos canais digitais. E quando elas conseguem o atendimento, muitas vezes são atendidas por pessoas que não entendem daquilo que está tratando. Pior, aí consegue o atendimento. O processo dela, digamos assim, entra no INSS. Quando entra no INSS, fica lá dias, semanas, meses a fim. Quem consegue procurar um advogado, a gente faz isso de forma digital. Então, no mesmo dia ou 2 dias depois, eu entro com o pedido do meu cliente. Só que, antigamente, demorava algo em torno de até 45 dias. Com 15 dias, se o caso fosse redondinho, 30 dias, 40 dias, a aposentadoria saía. Então, eu tenho cliente que ele tem todos os requisitos para a aposentadoria. E o processo está lá já há 11 meses, sem análise. No dia em que um funcionário abrir o sistema do INSS, analisar o processo dele, ele vai ser aposentado nesse mesmo dia. Mas não tem nenhum funcionário que analise o processo dele. Então nós estamos falando de Falta gente, falta empregado, gente. falta trabalhador. Aí o governo resolve sair com uma solução que algumas pessoas comemoraram, mas eu e os advogados previdenciários não comemoramos, que é a história de convocar 8 mil militares para fazer o trabalho do INSS. Eu respeito muito a profissão de militar, mas existe um ditado popular que é muito singelo, que diz: cada macaco no seu galho. O militar é um excelente profissional para fazer o serviço dos militares. No INSS nós precisamos de outro tipo de profissional. O militar não tem o conhecimento e a expertise que o INSS exige. E mais, os militares muitas vezes atuarão no atendimento à população. Ou seja, vai atender a população e jogar a demanda para dentro do INSS. E quem é que vai analisar essa demanda? Quem é que vai dar sequência ao processo? É mais ou menos como você ir no médico, ele diz, aparentemente você tem uma doença, mas para eu comprovar, você precisa de exames, você precisa de cirurgia, você precisa... E aí você não tem mais nada disso, só tem aquela consulta inicial. Adianta de alguma coisa? Então, a solução para o INSS é realização de concurso para analistas, para técnicos. Essas pessoas têm que ser muito bem treinadas, porque quando um funcionário do INSS concede uma aposentadoria, ele está estabelecendo um gasto para o governo por muitos e muitos anos. Não pode ser concedida de qualquer jeito. Por outro lado, quando o funcionário, por não ter conhecimento e conhecer o direito das pessoas, negam a aposentadoria de alguém, mesmo ela tendo direitos, essa pessoa está destruindo a vida desse cidadão e cidadã. Então é muito grave. A solução do INSS passa por concurso para analista e para técnicos, para peritos e para outros profissionais, para que realmente a aposentadoria seja tratada com muito respeito. Respeito pelo dinheiro público e respeito pelo direito das pessoas. Perfeito. Quando? Deixa só que você falou assim que a meta do governo é cortar, cortar, cortar. Mas esse corte desse dinheiro, desse corte que ele está dando, não seria benéfico? Para onde está indo esse dinheiro que ele está cortando?
Não, infelizmente, existe você que nos assiste, talvez não seja ligado ao tema, o orçamento do governo, né, o orçamento público, tudo aquilo que o governo arrecada e tudo aquilo que o governo gasta, a cada R$ 100 que o governo arrecada, R$ 40 são utilizados para pagamento de juros da dívida pública e serviços da dívida pública. Ou seja, 40%, 4 de cada R$ 10, 40 de cada R$ 100 vai para, sobretudo, os bancos que detêm os títulos públicos. E, infelizmente, Coan, isso é curioso, a gente corta saúde, corta educação, corta servidor do INSS, corta remédio, corta professor, corta servidor público, mas não tem nenhuma mudança na lógica do pagamento dos juros de serviço da dívida. Então, esses 40%, muitas vezes chega a 41%, 42%, 43%, você corta as outras despesas, mas não mexe nessa estrutura. Então, se é realmente para fazer uma discussão sobre os problemas fiscais do Estado, tem que fazer a discussão também sobre a dívida pública. Eu acho que é jogar o peso nas costas do trabalhador, porque quando você tira saúde, quando você tira remédio, quando você tira educação, você tira servidor, você está tirando o atendimento da população. Tirar servidor público não é tirar parasitas, como disse o ministro da Economia, é tirar professor. E se reduzir a jornada do professor, ou cortar o número de professores da escola, quem é que vai educar seu filho? Agora, existe alguma previsão, Marcos, na sua opinião, de resolver essa questão da falta de funcionários do INSS? Eu não vejo solução no curto prazo. O governo, além dos militares, está convocando agora ex-servidores do INSS que se aposentaram, muitos deles analistas. Esses profissionais, eles têm algum nível de expertise, de inteligência, eu acho que podem dar uma ajuda. Mas a solução, você soluciona os problemas resolvendo a causa deles. Se você tem um câncer, não adianta tomar analgésico. Muitas vezes tem que fazer quimioterapia, extrair o tumor. É importante fazer a solução definitiva. E a solução definitiva para o INSS é concurso público para analistas, é investimentos em tecnologia, é fazer a fila rodar. Então, quer dizer que um dos maiores cargados, se não for o maior, da dívida do governo é a dívida pública, né? Os juros da dívida pública, com certeza. E deixa eu só aqui, quando você falando da infeliz citação lá do ministro da Fazenda, da Economia, né? Chamando os funcionários públicos de parasita, os servidores públicos foram rebaixados para caramba, porque saíram de Marajás, lembra de Marajás? Chamava de Marajás. De Marajás para parasitas, entendeu? Então, no antigo governo, a campanha do Collor foi toda em cima de Marajás, né? Que os servidores públicos eram Marajás, Marajás, Marajás. E hoje eles não são Marajás mais, são parasitas. Então, para você ver que sempre o foco quase de todos os governos, e aqui ninguém é servidor público, mas a gente tem que defender, porque é essencial esses servidores para a população no geral, né? Então, chamar o servidor de parasita, inclusive, tá? Salvo engano, ele também é servidor público, não é? Hoje, como ministro, Eu acho que imagine você que está nos assistindo, se o seu patrão, o dono da sua empresa ou o gerente, todo dia, de manhã, chega de manhã e faz ofensas ao conjunto dos funcionários. Quem é que ia gostar disso? Ninguém trabalha feliz, ninguém consegue produzir, ninguém consegue ter ofertar um serviço de qualidade se não for valorizado. Então, a valorização profissional vale para você que trabalha na iniciativa privada, vale aqui para os funcionários do sindicato e vale para os servidores públicos do INSS, já que nós estamos falando disso. É uma valorização que tem que ser na cabeça, no coração e no bolso. A valorização da cabeça é porque tem que ter formação permanente, as pessoas têm que continuar estudando, aprendendo o que tem de novo, para que sempre se mantenha atualizada. Você sabe que é assim no seu local de trabalho. A valorização no bolso significa um salário digno, né? Compatível com o serviço. E a valorização no coração é buscar a autoestima do trabalhador, do funcionário e tal. E as mensagens que o atual governo e o anterior a ele também
tem para os servidores públicos é sempre de muita humilhação e muita ofensa. Se você está esperando um benefício do INSS, é bom que quando alguém que for analisar o seu benefício seja um servidor que se sinta valorizado e queira fazer aquilo com qualidade, para que o seu direito seja preservado. Agora, Marcos, eu fico preocupado porque o nosso amigo internauta que está nos acompanhando sabe que está uma catástrofe isso aí, né? Nós já temos o coronavírus, que está assustando toda a população, e tem essa realidade do INSS que é perturbadora. Qual é a saída que você vê? Você acha que os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais sindicais, aliás, por falar em centrais sindicais, tem um evento que vai acontecer na quarta-feira, dia 18. Exato. Mas como a população pode participar para mudar o curso desse problema, né? Dessa realidade que nós estamos enfrentando? Olha, se você ficar parado, quando ficar parado e eu ficar parado, nada vai acontecer. Então, as pessoas precisam se movimentar e fazer a sua parte. Como é que você faz a sua parte? Cobrando seu deputado, seu senador, protestando na sua rede social e participando, evidentemente, desses eventos coletivos. Então, eu acho fundamental nós fazermos a manifestação. Eu não vou aqui fazer um chamado a vocês para participar da manifestação do dia 18, porque o protocolo dos governos tem sido de evitar aglomerações públicas. Aliás, a de domingo, inclusive, tem a orientação de não participação. Como eu não sou técnico, não sei como é que as coisas estarão na quarta-feira, mas o que você puder fazer para que o dia 18 seja um dia muito relevante, ainda que seja nas suas redes sociais, nas suas atividades, faça. Não deixe de entrar em campo nessa luta. Edivaldo, Coan, se tivesse oportunidade, eu também gostaria de falar de algumas regras que mudou na reforma da Previdência. Isso é importante para passar para o internauta, que às vezes não tem acesso e às vezes está engolindo algumas coisas que passam na mídia que não tem nada a ver com o que está acontecendo. É verdade. Fala a verdade aí, Marcos. Pode, Marcos. Não, eu venho de uma família... Anota aí, depois a gente pode até fazer um boletim, no caso aí, fazer uma notícia no nosso site e colocar O internauta acompanha a entrevista. Eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai e minha mãe são ex-trabalhadores rurais, hoje moram na cidade, mas são aposentados, e toda vez que eu vou lá para casa dos meus pais, tem sempre uma vizinha, um tio de uma vizinha, um parente. Às vezes os parentes que moram em cidades vizinhas vêm lá para casa do meu pai para me perguntar sobre as regras de aposentadoria. Então, vai aqui algumas informações gerais para você que está na boca do gol, está esperando a aposentadoria e muitas vezes acha que a reforma da Previdência não mudou a sua vida. Ela mudou e mudou muito a sua vida. O caso da Cleia, né? Não mudou nada, viu, Cleia? Mudou muita coisa. Eu também sou filho de pais e mães de pequeno agricultor, tá? E aí é bom você falar que uma das categorias mais prejudicadas também foi a rural. Exato. Foi até bom que você ter falado sobre isso aí. Os trabalhadores rurais e urbanos, o que eu vou falar para os rurais vale para o urbano, foram muito impactados na pensão por morte. Então, antigamente, o velho morria e a velha ficava com a aposentadoria do velho e a aposentadoria dela, né? Na roça isso era muito comum. Mantinha a renda da família, até porque numa situação em que está a economia brasileira hoje, mergulhada na crise, a renda da aposentadoria do casal muitas vezes mantinha os filhos, mantinha os netos, garantia o sustento ali da propriedade familiar, né? A pensão por morte mudou muito. Agora não é possível mais o acúmulo puro e simples. Mas você que mora na roça, saiba que você vai continuar se aposentando, mulher com 55 anos e o homem com 60 anos. Se você trabalhou na roça e depois veio para a cidade, o tempo que você trabalhou na roça pode e deve ser usado para contar o tempo para sua aposentadoria urbana. Então, o que mudou, e não vai dar para detalhar aqui agora, mudou como você faz essa prova. As reformas que foram feitas em 2019 dificultaram muito a vida do trabalhador. Antigamente, o trabalhador ia no sindicato, o sindicato dava uma declaração, e essa declaração resolvia parte do problema. Então, para você que mora na roça, trabalha na roça,
a declaração do sindicato caiu, não vale Não mais. vale mais. Agora você precisa fazer uma autodeclaração cheia de detalhes. O sindicato vai te ajudar nisso, procure o sindicato, não deixe de procurar. O sindicato ou um órgão do governo carimba, o INSS carimba, e essa autodeclaração vai ser utilizada para compor o Cadastro Nacional de Segurados Especiais. Você precisa, você que trabalha na roça, que atua na roça, você precisa, até 2023, você precisa fazer o Cadastro Nacional de Segurados Especiais. Se você não fizer, você não se aposentará. Então, procure o seu sindicato ou, eventualmente, um advogado que você conheça. Você uma está pessoa... falando do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Rurais. do município. Todo município tem um Sindicato de Trabalhadores Rurais. Exatamente. A data quando é, Marcos? Até janeiro de 2023. Uhum. Se você é parente de alguém que mora na roça, tem familiares que moram na roça, oriente a pessoa a procurar o sindicato para fazer o cadastro de rural, para fins de aposentadoria. Uhum. Para você que mora na cidade, que é o caso aqui, o pessoal que trabalha em telemarketing, né? em call center, o pessoal que nos acompanha aqui, as regras de aposentadoria mudaram completamente para pior. Então, o homem, para se aposentar, tem que ter 65 anos, e a mulher, para se aposentar, passa a ter que ter 62 anos. Mas não basta isso. Você precisa, além dos 65 anos, o homem tem que apresentar 20 anos de carteira assinada. No mínimo, né? Ou de carnê pago, no mínimo, para poder se aposentar. E a mulher tem que apresentar, no mínimo, 15 anos de carteira assinada, de contribuição, de vínculo com o INSS. Por isso que é tão importante você contribuir para o INSS. Se você tiver 62 anos, chegou outro dia lá no meu escritório, uma senhora com 63 anos, perguntei para ela se ela trabalhava, ela brincou comigo, falou, meu filho, eu trabalho desde 6 anos de idade. Aí eu perguntei, e a senhora tem registro desse trabalho? Ela falou, não tenho registro. No final das contas, ela tinha 6, 7 anos de registro e ela, infelizmente, não vai se aposentar. Como ela é uma pessoa muito pobre, vive numa situação de pobreza, quando ela fizer 65 anos, eu vou entrar com um pedido de BPC para ela, que é o benefício da assistência, mas a aposentadoria e ela não tem direito. Então, se você está na cidade, 65 anos com 20 anos, 62 anos com 15 anos. Mas isso é para as pessoas que começaram a trabalhar depois de novembro do ano passado. Para quem já estava trabalhando antes da reforma, mas não tinha ainda os direitos, então vai se aposentar com as regras novas, mas não tinha ainda os direitos, a regra é 65 anos para o homem com 15 anos de contribuição. 62 anos para a mulher com 15 anos de contribuição. Agora, existem algumas regras de transição. O que significa isso? Essas regras de transição que eu vou explicar agora, elas só valem se você tiver há mais ou menos 10 anos para se aposentar. Se você tiver há mais de 10 anos para se aposentar, nenhuma regra dessa vale e você tem que se aposentar com 62 anos mesmo, se você for mulher, desde que tenha 15 anos de carteira assinada. Ou 65 anos, desde que tenha 15 anos de carteira assinada. Muito bem. Quais são essas regras? Tem uma primeira regra que diz assim, vou pegar o caso... Quantos anos você tem, Edivaldo? Eu estou com 51. 51. O Edivaldo, provavelmente, ele não vai se aplicar nenhuma regra, mas deixa eu analisar. Você tem quantos anos de carteira assinada? Deve ter uns 20 anos. 20 anos. Então, faltam, para ele se aposentar, 35, para ele não se aplica. Vamos pegar um caso diferente do meu escritório. O Edivaldo é aquele que só vai se aposentar aos 65, lamento te dizer, aos 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Estou lascado, então. Quantos anos de contribuição você tem? 20. Veja, para ele ter aposentadoria integral, ele precisa ter 40 anos de contribuição. Então, Edivaldo, a má notícia é, você só vai se aposentar aos 65 anos e quando você se aposentar, sua aposentadoria vai ser reduzida, porque você vai ter, provavelmente, 36 anos de contribuição. Você não tem 40. Então, essa regra já te arrebenta. Mas vamos imaginar uma pessoa que esteja ali
mais ou menos uma mulher. Ela está com 54 anos de idade. Só que ela trabalhou a vida toda com carteira assinada, ou ela contribuiu a vida toda, já tem 30 anos de contribuição, completa agora no mês de abril. É um caso também que apareceu para mim. Ela chegou toda feliz, falou, doutor Marcos, agora em abril eu completo 30 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? Eu disse para ela o seguinte, falei, a reforma da Previdência, ela mudou, para quem já tem 30 anos de contribuição, ela mudou o critério da idade. Então, para ela se aposentar, ela só conseguirá quando ela fizer 56 anos e 6 meses, se fosse esse ano. Então, em abril, se ela tivesse 56 anos e 6 meses e 30 anos, ela poderia se aposentar. Mas ela não tem 56 anos e 6 meses. A cada ano, vai aumentando 6 meses na idade mínima dela. Então, o ano que vem, quando ela tiver 55, vai ser 57 anos. No outro ano, quando ela tiver 56, vai ser 57,5. No outro ano, quando ela tiver 57, vai ser 58. No outro ano, quando ela tiver 59, vai ser 58,5. Aí ela consegue. Então, ela já tem 30 anos, poderia se aposentar agora em abril, mas infelizmente ela vai ter que esperar até os 59 anos de idade. Então, essa é uma regra que diz assim, tem que ter 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, então vale para os dois, mas você precisa ter a idade de 56 anos e meio e o homem 61 anos e meio. A cada ano vai aumentando 6 meses. Então essa é uma primeira regra. Você precisa ver se aplica a você. Então, percebam? 30 anos mais a idade mínima de 56 anos e meio e vai aumentando cada ano. Tem uma outra regra que diz assim, olha, é um caso também isso é bem comum. Isso é para as pessoas que estão bem na boca do gol para se aposentar. A pessoa, essa regra, ela não utiliza o critério da idade, que poderia ser o dessa minha cliente, né? Essa regra diz assim, se você tem 30 anos de contribuição, você pode se aposentar. Não precisa observar a idade. Você basta ter os 15 anos. Só que, no caso dela, aplica o fator previdenciário, que é aquela regrinha que reduz muito o valor da aposentadoria. Quanto mais novo você for e quanto menos tempo de contribuição você tiver, mais cai a aposentadoria. Então, ela até teria o direito de se aposentar em abril agora com o fator previdenciário, mas como o fator previdenciário puxa muito o tempo de contribuição dela para baixo, não compensa para ela. Ela ia se aposentar com uma aposentadoria muito menor do que a reforma já impõe. Então, tem as regras da reforma que reduzem. E ainda tem a regra do fator previdenciário, que vem desde o Fernando Henrique, que reduzem mais ainda. Então, ela descartou essa possibilidade. Tem uma outra regra, que é o pedágio. Ela tem que pagar nessa regra que eu falei do fator previdenciário, se ela tivesse, por exemplo, 28 anos ou 29 anos de contribuição, se ela não tivesse os 30, ela teria que pagar um período adicional. No caso dela, ela vai fazer 30 anos aqui em abril, né? Então, em novembro, ela tinha 29 anos e 6 meses, em novembro, quando entrou a reforma. Então, como a reforma exige o pagamento de um pedágio, quando ela fizer 30... Então, faltavam 6 meses para ela. O pedágio é pagar 50% de tempo a mais para dar 30 anos. Então, quando chegar em abril, ela tem que cumprir os 30 anos e pagar esse pedágio. Um pedágio de 50% em cima de 6 meses é 3 meses a mais. Então, ela poderia se aposentar em maio, junho, julho. Ela poderia se aposentar em julho, mas com o fator previdenciário. E aí ia reduzir o salário dela. Então, em abril, ela pagaria um pequeno pedágio, poderia se aposentar, mas o valor da aposentadoria dela ia diminuir. Então, tem uma outra regra, que é uma regra que a gente chama de sistema de pontos. Como é que funciona a regra do sistema de pontos? Funciona assim. A pessoa, no caso da minha cliente, ela está com 54 anos, como eu contei para vocês, e ela
agora em abril faz 30 anos de contribuição. Pelo sistema de pontos, ela tem que somar o tempo de contribuição com o tempo de idade. Ela tem 54 mais 30 dá 84. Para ela se aposentar, ela precisava ter 87. Então, veja que interessante. Faltava para ela só 5 meses para ela se aposentar. Uma regra de transição reduz muito a aposentadoria dela e ela só se aposentaria em julho. Ela não quer. A outra regra de transição, ela vai se aposentar aos 59 anos. E a terceira regra é essa que eu estou contando para você. Então, se ela tem, para ela se aposentar, ela precisa ter 87 pontos e o homem tem que ter 97 pontos. Como que eu conto os pontos? Eu somo a idade dela e o tempo de contribuição. Ela tinha 54 anos mais 30, deu 84 anos. Ela precisa ter 87. Então, ela não preenche o requisito. Aí, eu falei para ela, você precisa trabalhar um pouco mais. Ela falou, quanto mais? Se ela trabalhar mais um ano, ela vai para 31 anos de contribuição e 55 anos de idade. 55 com 31 dá 86. 86, só que já vai ter passado um ano. O sistema de pontos já vai ser 88. Então já não dá 88. Aí ela tem que trabalhar mais um ano, 56. Quando ela chegar aos 56 anos, ela vai ter 56 anos mais 32. 32 com 56 dá 88. Mas como já passou um ano, o sistema de pontos aumentou 1. Foi para 89. Então, ela vai ter que trabalhar mais 3 anos. Quando ela fizer 57 anos, ela vai ter 57 anos, 33, soma 33 com 57, dá 90, ela consegue se aposentar. Então, ela vai se aposentar com 57 anos. Deixa eu perguntar 2 perguntas aqui. Ou seja, ela vai se lascar em todas as regras que estão na reforma. Mas eu fico aqui, só eu fico imaginando na cabeça do internauta, quem está nos assistindo aí, vale a pena, a pessoa deve estar se perguntando, vale a pena a INSS nessa situação? E aí, é isso que você coloca, mesmo assim... Mesmo assim, não vale tem a menor dúvida, porque uma mulher que tem disposição no trabalho, daqui a 3 anos, ela vai conseguir a aposentadoria plena, porque ela cumpriu a idade e o sistema de pontos. E o jovem, Marcos? O jovem precisa investir. Eu vou pegar o meu caso aqui. Eu trabalho há 29 anos. Pela regra anterior, eu me aposentaria com 35 anos de contribuição. Então, faltavam 6 anos. Claro que o fator previdenciário ia reduzir muito a minha aposentadoria. Mas para mais 15 anos, eu serei um homem produtivo, eu tenho certeza disso. Você está com quantos anos, Juan? 65. Está com 65, trabalhando, tocando a vida. Claro que eu gostaria de me aposentar antes, mas eu não vou abrir mão de me aposentar aos 65. O Coan vai viver mais uns 50. Esses 50 Você vai estar lá para cantar parabéns para mim. Vou estar lá para cantar parabéns. E esses anos a mais, o Coan vai viver com a sua aposentadoria. Perfeito. Coan, são 2 perguntas aqui. Sobre a idade, aposentadoria por idade, no caso da contribuição, as contribuições, elas são somatórias ou são contínuas, né? Isso. 15 anos. E a outra é o seguinte, no caso do exemplo que você deu da sua cliente, a aposentadoria dela vai ser da média das 100 contribuições ou das 80? Vou falar sobre isso. Só lembrar aqui um pouquinho, viu? Nosso tempo está acabando. Nosso tempo está estourado. Não, mas aguenta mais um pouquinho, que hoje o programa está muito bom, Eduardo, aguenta um pouquinho. Nós teremos que marcar uma outra data. Vamos marcar. Não é? Faltando poucos minutos aí para encerrar, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, o Brígido Ramos, até ele sugere aqui, ó. Vamos ter que marcar 2 programas, no mínimo, com o Dr. Marcos. O Brígido, presidente Sinteldeco, está nos acompanhando aqui, deixou esse recado. É isso, Brígido, vamos ter que marcar, porque o assunto requer mais informações e muitas informações e detalhes. O Davidson diz aqui, excelente entrevista, parabéns ao Dr. Marcos. Veja, acho que a gente se empolgou, né? É um assunto tão apaixonante e ele muda tanto a vida das pessoas. Quando eu digo que mudou e mudou muito, é por isso. O Coan faz uma pergunta que é muito importante. Eu disse lá no começo, para resumir, a reforma da Previdência fez você trabalhar mais e receber menos. Qual foi aí você pergunta, mas explica isso. Por quê? Porque ela estabeleceu idades mínimas. Então, antes, você cumprindo o tempo de contribuição, você se aposentava.
Podia ser um pouquinho maior ou menor, mas você se aposentava. Agora não mais. Você precisa ter idade mínima. Ou o sistema de pontos, que é a soma de idade e contribuição. Além do sistema de pontos e a idade mínima, a reforma introduziu uma nova fórmula de cálculo na aposentadoria. Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam. Ela fala, quando eu vou me aposentar? Em que data eu vou me aposentar? E eu falo, a data é importante, mas mais importante é saber qual é a melhor data que te garanta a maior aposentadoria. O maior valor. O maior valor. Porque às vezes você... Vou pegar um caso, não vou citar o nome, mas é de uma funcionária de um sindicato aqui de Brasília. Ela foi se aposentar, ela estava preocupada com a reforma da Previdência, ela entrou com pedido de aposentadoria antes de novembro. Conseguiu a aposentadoria, mas o INSS, como ela não procurou assistência de um advogado, o INSS fez uma sacanagem com ela e aplicou uma regra para ela que garantiu a ela uma aposentadoria de R$ 2.900. Mas ela tinha direito a uma aposentadoria de R$ 4.500, porque ela sempre contribuiu no teto. Aí ela me procurou. Nesses casos, o que você faz? Não existe a figura da desaposentação. Você se aposenta e depois você entra com ação para se desaposentar. Isso não existe. Mas como ela não tinha ainda sacado as parcelas da aposentadoria e como ela não tinha feito o saque do fundo de garantia delas, o que nós estamos fazendo? Estamos informando ao INSS a desistência daquela aposentadoria. Perfeito. E vou entrar com a regra nova. Na regra nova vai dar esse novo cálculo, que vai ser de 4.500. Mas a pergunta do Cohen é a seguinte, essa cliente que eu estou te falando, funcionária do sindicato, ela só vai conseguir essa aposentadoria maior porque as regras de cálculo dela são as regras anteriores. Como que eram as regras anteriores? Você pegava todas as contribuições da pessoa de 94 para cá. Pegava todas as contribuições. As menores contribuições você descartava. Então, 20% das contribuições baixas eram descartadas. Ficavam só as 80 maiores contribuições. Com as 80 maiores contribuições, tirava o período que você foi estagiário, o período que você trabalhou no serviço ganhando menos. É o caso da minha cliente, estou falando. Na nova regra, não. Todo o período vai ser considerado. Se a minha cliente fosse se aposentar com as novas regras, ela já teria reduzido pelo menos 12% no valor da aposentadoria. Então, ao invés de se aposentar com 4.600, ela se aposentaria com 4.100, porque a nova fórmula de cálculo inclui todo o período em que a pessoa trabalhou, e isso reduz muito o benefício previdenciário. Então, Marcos, resumindo esse nosso bate-papo aqui, é importante, antes de a pessoa se manifestar em relação a procurar se aposentar, ter a orientação de um advogado que pode ser encontrado no sindicato da categoria dele, pode ser um outro advogado que ele queira procurar. É ter orientação jurídica, né? Eu acho que é fundamental, e muitas vezes as pessoas que nos assistem não veem a importância do sindicato, né? E hoje, muito mais do que ontem, muito mais do que 3, 4, 5, 10 anos atrás, hoje é fundamental que o trabalhador esteja filiado a um sindicato, porque o sindicato ele vai ser o advogado do trabalhador, primeiro o advogado no sentido de defender os interesses do trabalhador em relação ao valor do salário dele e montar um corpo técnico de pessoas que podem dar orientações básicas como essa que eu estou te falando. Marcos, deixa eu só perguntar uma coisa. Para nós que somos leigos, tá? Não teria, assim, tipo uma cartilha ou qualquer coisa assim, com uma linguagem bem simples mesmo, de poder explicar essas reformas da Previdência? Vocês não têm, assim, lá no um projeto ou qualquer coisa de fazer esse tipo de cartilha, assim, para a gente que é leigo, a gente ficar mais atualizado em relação à mudança da Previdência? Pô, muito obrigado pela pergunta, Coan, porque o PT do Distrito Federal e a CUT aqui do Distrito Federal me encomendaram a elaboração dessa cartilha. Ela está pronta, só que ainda está em fase de diagramação, de organização.
tão logo esteja pronta, a gente pode, o Sintel aqui... E lançar aqui. Você pode fazer esse lançamento aqui, já que foi sugerido que mais programas, então seria uma oportunidade de a gente vir aqui fazer esse lançamento. Perfeito, e aí pode disponibilizar no site para que as pessoas possam se consultar e se informar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Obrigado, Marcos. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade de trazê-la aqui. É muita informação, né, Marcos? Tem que fazer outros programas, realmente. Bom, eu vou ler aqui, antes de encerrar o programa, nós estamos no finalzinho, né, Michel? Nós estamos no finalzinho do programa, mas eu quero ler a nota pública do Sintel-DF em relação a essas questões e as ligações que o sindicato tem recebido de orientação sobre esse período aí do coronavírus, esse problema todo de saúde pública. O Sintel-DF emitiu a seguinte nota, que está, inclusive, publicada no site, no boletim número 45, e também na nossa página no Facebook. O Sintel-DF vem a público manifestar preocupação com a saúde dos trabalhadores em telecomunicações, em especial os trabalhadores de call center, devido ao Covid-19, uma vez que as atividades laborais são executadas em ambientes fechados e de uso coletivo. Ressaltamos, no entanto, que cabe às empresas a implementação das medidas de prevenção estabelecidas nos protocolos da OMS e Ministério da Saúde, bem como dos órgãos de saúde do Distrito Federal para proteger os trabalhadores e a sociedade do Covid-19. O Sintel, a nota continua, a situação é grave, mas desesperar-se não resolve o problema. Esperamos que os esforços internacionais, nacionais e locais para conter o avanço do Covid-19 tenham êxitos e que a vida no planeta prossiga brevemente dentro da normalidade. A saúde do trabalhador, em primeiro lugar, encerra a nota, Brasília, 12 de março de 2020, assina a diretoria do Sintel-DF. Marcos Rogério, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, foi um programa aí de quase 1 hora, estamos estourados no tempo, a gente vai marcar um outro programa para continuar com esse bate-papo. Tá bom? Eu agradeço, Edivaldo, e os ouvintes aqui que tiverem dúvidas sobre os seus casos, né, a sua aposentadoria, podia enviar aqui para o sindicato e na oportunidade que nós tivermos aqui, programa, a gente dá uma consultoria ao vivo aqui para quem está com problema com aposentadoria. Perfeito. Geraldo Coan, muito obrigado, irmão, pela participação. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigado, Michel. Obrigado, Marcos. E fica o convite para o lançamento da cartilha, vai ter que ser aqui, hein? Vamos lançar. Vai ser aqui, você vai garantir que a gente seja o primeiro a fazer o levantamento, fazer esse lançamento aqui, tá? Será um prazer. E aí a gente continuará com o papo, né, em relação a isso aí, que se os internautas e os trabalhadores tiverem alguma dúvida, passe para a gente que, e mesmo fora do programa, né, Marcos, se tivesse, a gente pode passar para o sindicato, que a gente passa para o Marcos, e o Marcos retorna. Muito obrigado, um bom dia para vocês, tá? E obrigado pela audiência e continuamos juntos aí. As dificuldades depois pode passar aqui pelo site do sindicato. Estamos encerrando a edição número 139, até atrapalhei aqui, 139 do nosso programa, mais de 2 anos lá, levando informação, cultura e entretenimento, trabalhos técnicos de Michel Glauber, produção e apresentação do Edivaldo Ferreira, direção-geral do Brígido Ramos. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau! Obrigado. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.